com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Uma coisa eu peço ao Senhor. Uma coisa. Quando a gente entender esse princípio de prioridade, de Deus ser o primeiro, de Deus ser o primeiro, de Deus ser o primeiro. Talvez algumas coisas não se resolvam, mas a gente continue seguindo mais fortes. Se a gente entende que Ele é primeiro, uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, pela Tua presença que nos envolve, nos fortalece e nos direciona. Vem e continua falando, Espírito Santo, aos nossos corações. Prepara cada mente, cada coração para ouvir a Tua palavra e receber as Tuas verdades, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor venha como uma espada em cada coração, cortando, Senhor Deus, mais profundo da alma e do espírito de cada um. Usa-me, Deus, como Teu porta-voz, como Tua atalaia, em nome de Jesus. Amém. Desculpa essa voz meio fanha, é porque ontem eu tive uma crise de sinusite meio pesada, mas está tudo bem, está tudo certo. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas 28. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração e o ambiente confirmou, o louvor confirmou essa palavra. 2 Crônicas 28, versículo 1. Escuta o barulho de algumas bíblias folheando. Você pode achar, está no telão provavelmente. Isso. Minha Bíblia diz assim: tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens de fundição para os Baalins. Queimou incensos no vale do filho de Imom. Queimou os seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expusera de diante dos filhos de Israel. Versículo 4: sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Agora versículo 27, ainda do capítulo 28. Descansou Acaz com seus pais e foi sepultado na cidade de Jerusalém. Porém, não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui, o escritor de 2 Crônicas está relatando algumas histórias de alguns reis que passaram por Israel, Judá, enfim. E aqui está falando de Acaz. E o registro que tem desse homem é que ele não fez o que era reto ao Senhor. E se você voltar um pouco, tem uma sequência de reis que não fizeram o que era reto ao Senhor. Davi foi o grande rei que Israel teve, um modelo a ser seguido, um modelo de adoração. Estabeleceu como tinha que ser a adoração no templo, mandou tudo o templo. Salomão ergueu o templo, tudo lindo para Deus ser adorado, para Deus ser glorificado, todas as coisas sendo feitas no seu devido lugar, para que Deus seja primeiro. E ao longo dos anos, Davi morreu, veio Salomão, começou a profanar o caminho do Senhor no coração, que Deus tinha proposto ao coração de Davi. E os reis vinham e faziam aquilo que era mal ao Senhor. E eles começaram então a sujar, trazer imundícies do mundo, de outros deuses, para o templo sagrado do Senhor. E começaram a entulhar as coisas de fora, que eram externas a Deus, dentro daquilo que Deus tinha chamado de seu. E vários homens e vários reis levantavam e faziam isso. E antes de Acaz, teve um cara chamado Jotão.
Ele não fez o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que ele fez até o que era bom. Ele foi reto, ele foi bom. Porém, ele nem entrou no templo. Ele foi indiferente àquela situação de bagunça, de desordem. Ele foi indiferente àquela imundície toda que estava no templo. Então vem Acaz. Então vem esse homem e ele ainda pior. Ele faz o que é mal aos olhos do Senhor. Foi um homem que reinou. Para vocês terem noção, ele sacrificou o seu próprio filho para um Deus estranho. Sou pai agora recentemente. Eu me imagino aquele homem pegando o seu filho e o matando para uma estátua, um pedaço de pau, um ferro, algo que não é Deus. Algo que não merece ser chamado de Deus. Ele sacrificou o seu próprio filho para isso. Para isso, porque isso não é alguém. Aquilo não era um Deus, era alguém. E ele entulhou ainda mais a casa do Senhor, o templo do Senhor, o altar do Senhor, com sujeira. E trouxe mais ainda imundícies. E as imundícies salpicaram as paredes, os chãos. Porque ele foi mau aos olhos do Senhor. Diante daquela situação de sujeira, ele, ao invés de não fazer nada como o outro fez, ele ainda piorou. E deixou ainda pior. Mas ele faleceu. E a Bíblia diz que esse cara faleceu. Olha o registro que tem desse homem. Olha o legado que ele deixou. Olha o que ele escreveu no fim da sua vida. Ele fez tanto mal, a maldade que ele fez foi tão grande, que não foi achado digno nele de ser enterrado junto com os reis de Israel. Ele foi enterrado, sepultado em Jerusalém, mas longe dos reis de Israel. Porque o que ele fez foi tão abominável. Queimar o seu próprio filho, queimar uma carne sua para um outro Deus, nem que seja para Deus. Deus não queria esse tipo de sacrifício. Ele fez algo que seria algo abominável. E eles entenderam que esse homem não podia ser digno de ser enterrado junto, de ter uma memória. A única memória que tem desse homem é uma memória ruim. Que ele fez o que era mal. E ele profanou a casa do Senhor, profanou o altar do Senhor, bagunçou ainda mais. Mas ele teve um filho. O nome dele era Ezequias. Capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abia, filho de Zacarias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Olha isso. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouve-me, consagrai-vos agora, consagrai a casa do Senhor, o Deus de vossos pais, e tirai do santuário toda a imundícia. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Até aí por enquanto. Quero trazer ao seu coração o que o Senhor trouxe ao meu coração lendo essa mensagem. Esse homem, Ezequias, ele começou a reinar, e no primeiro ano, no primeiro mês do primeiro ano, e mais para frente vai dizer que no primeiro dia do primeiro mês do primeiro ano, ele tomou uma decisão. Chega de imundície, chega de profanação, chega de adoração estranha, chega de fogo estranho, chega de imundície. Sabe, irmãos, muitas vezes eu vejo pessoas que chegam à presença de Deus, chegam à casa de Deus e começam a buscar a Deus, e tem a sua vida em ruínas, porque foi entulhada de coisas ao longo da vida, ou ao longo dos dias, ao longo do tempo. E chega num determinado momento, essa pessoa,
ela tem que fazer uma coisa para conseguir seguir nos caminhos do Senhor, que é tomar uma decisão irreversível. Tomar uma decisão irreversível. Ou melhor, uma decisão radical. Porque o que Ezequias fez foi radical. Ele começou a reinar hoje. Hoje, ele tomou a decisão de abrir a porta do templo. O rei anterior a ele foi péssimo. O outro antes dele nem quis chegar perto do templo, de tão imundo que estava. Mas ele decidiu: eu vou abrir a porta do templo. O título da minha mensagem é Restaurando o Altar de Deus. O Senhor trouxe e queimou no meu coração restaurando o altar, porque Ele vê muitas pessoas com o seu altar bagunçado. Eu ministrei na abertura do culto semana passada, e isso veio ao meu coração. O Senhor tem trazido isso ao meu coração, de que alguns altares estão bagunçados e Ele quer trazer a essência ao nosso coração. Alguns fogos estranhos, algumas coisas que foram colocadas não por Deus, mas por outros. Algumas coisas externas que foram colocadas no nosso coração e que o Senhor quer tirar. Mas no primeiro mês, no primeiro dia, do primeiro ano, Ele decidiu abrir as portas do templo. Isso tipifica você abrir as portas do seu coração. Primeiro passo que você tem que dar, você precisa abrir a porta do seu coração para o radical de Deus. Talvez você está tentando seguir a Deus. Está tentando vir para a igreja. Está tentando, está se esforçando. Você está tentando. Deus, é louvável essa tua atitude. Você está vindo, você está buscando ao Senhor. Mas algumas coisas na sua vida ainda estão meio bagunçadas. Algumas coisas talvez você não consegue seguir a Deus fielmente, porque você encontra um amigo que era antes do mundo, e ele começa a falar aquelas conversas torpes, e você cai de novo. Você esquece do que você estava vivendo com Deus, porque você precisa tomar uma atitude radical. Você precisa decidir radicalmente reparar o altar do Senhor no seu coração, ou levantar, para aqueles que ainda não levantaram, um altar ao Senhor, purificar e arrancar toda a imundície. Uma decisão que seja irreversível, que você não consiga voltar. Que se você encontra aquele fulano, a única alternativa que você tem é você transmitir aquilo que você carrega para ele. E se ele não quiser, e se ele zombar de mim, e se ele rir da minha cara, e se ele com Deus. A minha vida, eu decidi, eu tomei uma decisão. Eu vou restaurar, eu não quero mais essa imundície. Eu não quero mais a imundície que veio dos meus pais, que entulharam no altar do Senhor. Não, eu quero um altar limpo, eu quero um altar puro. E Ezequias abriu as portas e chamou os sacerdotes, os levitas, e disse: consagrem-se. Não existe um lugar que seja impuro se as pessoas que estão lá não são impuras. Primeira coisa que ele fez, antes de mexer no altar, antes de mexer no templo, antes de mexer em qualquer coisa que estava lá dentro, ele disse para os levitas: consagrem-se. Agora vamos continuar lá no versículo 10. Agora tenho o propósito de fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estares diante dele, e para o servires, e para serem seus ministros, e queimarem incenso. Sabe, antes ali estava escrito que o fogo do altar tinha se apagado. Eles deixaram, aqueles homens que impiamente serviram ao Senhor, eles deixaram o fogo do altar se apagar, e havia uma lei que dizia que o fogo no altar tem que arder ardentemente, consequentemente, incessantemente. O fogo do altar se apagou. Talvez eu veja alguns altares aqui que o fogo se apagou, que devido aos entulhamentos você deixou esse fogo se apagar. E aqui ele está dizendo que ele está clamando a Deus por misericórdia, porque o fogo ter se apagado, o fogo do altar de Deus ter se apagado é algo abominável. Ele está convidando ele: voltem a queimar incenso santo e suave e puro ao Senhor.
Voltem à essência do nosso pai Davi, que nos ensinou o caminho da adoração. O caminho da adoração santa, reta ao Senhor. Reta na sua palavra, reta no seu entendimento. Voltem, ministros do Senhor. Voltem os seus olhos para o santo altar. Versículo 15. Então ajuntaram seus irmãos, consagraram-se e vieram conforme a ordem do rei, segundo as palavras do Senhor, a fim de purificarem a casa do Senhor, a fim de purificarem o seu altar, assim de purificarem o altar do Senhor. Versículo 17. Começaram a consagração no primeiro dia do mês. No 8º dia chegaram ao alpendre. Olha só. Eles começaram a limpeza, e a limpeza era tanta que para eles chegarem no meio, quase no meio, foram 8 dias. 8 dias tirando entulho. 8 dias tirando nojeira. 8 dias tirando aquilo que não agradava a Deus. Meu Deus. Talvez eles começaram e viram, meu Deus, é tanta sujeira, tanta coisa. Como que eu vou conseguir chegar no final disso? Mas o rei tomou uma decisão irreversível. Ele decidiu abrir as portas do templo, reparar elas, purificar, dar a Deus uma adoração pura e genuína. Nós temos que continuar. Eu tenho que continuar. O meu rei fez um grande sacrifício, meu rei Jesus, para me lavar, me purificar e me trazer para ele de volta. Ei, você primeiro tem que abrir a porta do seu coração. Você precisa começar a entrar, ou deixar que ele entre, acendendo as luzes de novo que estão apagadas, restaurando a adoração, restaurando o amor à palavra, restaurando o amor à santidade, restaurando o amor à purificação, restaurando o amor à palavra de Deus, restaurando o amor pelo altar. E eles começaram, em 8 dias demoraram para chegar até no alpendre. E ainda no versículo 17 diz: e no 16º dia acabaram. Talvez exista alguma limpeza que o Senhor quer fazer na sua vida, para que o altar dele seja restaurado na sua vida. Talvez não vai ser de um dia para o outro. A transformação que Jesus quer causar na sua vida não é de um dia para o outro. Não é apenas num culto. A decisão é hoje, no primeiro dia, no primeiro mês, no primeiro ano. É hoje. Ontem você não tem mais, amanhã você não tem ainda. Você tem o hoje. Você tem o hoje para decidir não se desviar. Você tem o hoje para decidir restaurar o altar, se talvez se desfez em algum momento. Talvez você tinha um altar ao Senhor levantado, lindo, um lugar onde você adorava fisicamente ou até espiritualmente, mas pessoas vieram e entulharam coisas, entulharam ideias, entulharam talvez as suas opiniões, coisas que apagaram o fogo que iluminava, coisas que te tiraram do que Deus tinha. Se você decidir restaurar o altar de Deus na sua vida e a essência dele, não só o altar, não estou falando de altar de madeira, não é isso, não estou falando de algo físico, não. Restaurar o seu coração, aquele lugar de encontro com Deus dentro do seu coração. Avivamento individual, a gente tem falado muito sobre avivamento. E avivamento individual é quando você não consegue parar de orar. Quando a igreja cada um tiver tendo o seu avivamento individual, nós vamos ter um avivamento coletivo. Se todos nós tivermos um avivamento individual queimando no nosso coração, não conseguindo parar de adorar a Deus e buscar a Deus, e constantemente o bendizendo, nós vamos participar juntos de um grande avivamento. Porque o fogo do Senhor vai descer e vai consumir toda a lenha, que é o seu coração, que é o meu coração. O Senhor nesse tempo tem nos convidado a limpar os nossos corações e nos voltar para a simplicidade da palavra.
Simplicidade da oração. Simplicidade da intercessão. Volte a acreditar na intercessão. Volte a acreditar na adoração. Volte a acreditar nos valores da palavra, nos valores que você aprendeu. Restaure aquilo que o Senhor tem de precioso na sua vida. Não deixe que os entulhos que vieram do mundo, ou de outros, ou de outrem, tire a luz do Senhor de dentro do templo, de dentro do altar. Ei! Abra a sua Bíblia comigo em Salmos 24, se eu não me engano. Aleluia. Aleluia. Vem, Senhor, restaurar o teu fogo em nós, Pai. Versículo 3. Salmos 24, 3. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem permanecerá no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Aqui está perguntando quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar. O primeiro processo de voltar a Deus, ou de voltar para um lugar de adoração, de restauração, é o subir a montanha da adoração. Chegando lá, para você subir, ele disse: quem é limpo de mãos e puro de coração. Quem subirá? Aqueles que são limpos de mãos. Quem permanecerá? Aqueles que são puros de coração. Qual a diferença do limpo para o puro? O limpo é aquela limpeza externa, que muitas vezes a gente faz numa oração, num dia ou num culto. Mas a purificação é algo contínuo no nosso dia a dia, no nosso altar diário, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no nosso carro. O Senhor tem convidado a igreja a restaurar os seus altares, a voltar a subir e se lavar, se purificar, ter prazer em adoração, ter prazer na santidade, ter prazer na palavra santa do Senhor. O Senhor tem queimado isso no meu coração. Quando a gente começou a ministrar aquela música, uma coisa peço ao Senhor, meu corpo inteiro começou a queimar, como se Deus estivesse dizendo: é isso que eu quero, é isso que eu quero, uma coisa do seu coração. É isso que eu quero, que no seu coração tenha uma coisa, um desejo. Tá, mas eu tenho tantos projetos, eu tenho tantos sonhos, amém? Mas no começo, no princípio, antes de tudo isso, o que vem? Antes de tudo isso, o que vem? Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, meu coração esteja na tua presença. É tão bom quando nós somos abraçados e envolvidos pela presença do Senhor, dentro do nosso lugar, do nosso altar. Quando a gente busca Deus, a gente encontra aquela presença gloriosa. Às vezes a gente não merece, mas a gente encontra, porque Ele é misericordioso, Ele é bom. Ele está disposto a restaurar o altar com você. Ele está disposto desde que você tenha uma decisão firme e irreversível, como Ezequias teve. E no primeiro mês toma uma atitude, no primeiro dia toma uma atitude, não volte atrás. Decida fielmente seguir ao Senhor, restaurar o altar dele, um altar de adoração. Eu falo isso individualmente, mas eu tenho certeza que o Senhor tem trazido isso ao nosso coração como igreja, para que nós venhamos voltar o nosso coração para a essência da adoração ao Senhor, adoração ao seu santo nome, através da sua santa palavra. O Evangelho é simples, o Evangelho é muito simples, e o Senhor quer trazer essa simplicidade aos nossos corações. Eu tenho estudado um grupo de missionários que em 1700 e pouco, eu falei com os guerreiros sobre isso, eles simplesmente decidiram buscar a Deus
simplesmente decidiram passar tempo com Deus e adorar a Deus. E eles se reuniam numa fazenda para orar, porque eles tinham um desejo disso. Eles desejavam buscar a Deus, eles desejavam ter contato com Deus, eles queriam aquilo. Era o que tinha no coração deles, não tinha outro desejo. Eles trabalhavam, eles tinham seus afazeres, mas eles queriam estar com Deus, ler a palavra e ser alimentado. Eles passavam horas meditando e orando. E de repente outras pessoas foram se agregando àquele grupo, pequeno grupo. De repente um ou dois jovens disseram: o que a gente pode fazer para a gente ser enviado como missionário? Mas eles não estavam querendo fazer nada. Eles não estavam querendo enviar ninguém, eles só queriam buscar a Deus. Só que o Espírito Santo trouxe isso. O Espírito Santo trouxe aquilo. E daquela pequena oração, aquela pequena vigília que começou num dia e durou 60 anos, eles não conseguiam terminar a vigília. Pessoas chegavam e se agregavam, enquanto outras pessoas eram enviadas a outros países como missionários. Muitos índios foram evangelizados nesse tempo. Muitos daqueles europeus vieram ao Brasil e evangelizaram e foram os pioneiros no Brasil e morreram no Brasil. Por que está dizendo isso, Shainan? Que o coração de Deus clama por uma manifestação urgente. Todos vão fazer, todos têm que fazer, todos têm que não. Mas Deus está chamando alguns e esses alguns estão intertidos. Deus está queimando e quer manifestar e quer fazer, mas alguns estão com os seus templos, com sujidades, com imundície. O Senhor quer usar algumas pessoas como missionários urbanos no nosso dia a dia. Tem um grupo em São Paulo que chama Missionário Urbano. Eles trabalham com tribos urbanas. O que é isso, tribos urbanas, Shainan? Pessoas do dia a dia, que se reúnem na praça, tribos urbanas. Pessoas que se reúnem, eles trabalham em específico com missionários dessas pessoas. Por que está dizendo isso, Shainan? Porque o Senhor tem queimado isso no nosso coração. Para voltarmos o nosso coração à adoração, a purificarmos o templo do Senhor e restaurarmos o altar do Senhor, a essência do seu altar. Deus sonha o sonho de vocês, pode ter certeza. Mas Deus quer que você sonhe o sonho de Deus também. Deus sonha o seu sonho, com certeza. Mas Ele quer que você sonhe o sonho dele também. Meu Deus. Aleluia. Se coloque de pé, igreja. Em nome de Jesus. O Senhor quer restaurar o altar dele nos nossos corações. O Senhor quer acender algumas chamas que estavam apagadas. Despertar uma fome que estava cessada ou saciada com outras coisas. E o Senhor nessa noite nos traz neste lugar e nos dá a oportunidade de decidir. Decidir por não só tentar. Se você tentar seguir a Deus, você não vai conseguir. Se você decidir por seguir a Cristo, você consegue. Se você tentar fazer algo, você não vai conseguir. Se você decidir fazer aquilo, você vai conseguir. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor essa palavra rema. E eu oro mais uma vez para que o Senhor venha como uma espada no coração da tua igreja. E venha, Senhor, em nome de Jesus, venha restaurar o templo dos nossos corações. Venha restaurar o altar dos nossos corações. Tira, Senhor, toda a imundície de dentro dos nossos corações. Todo o entulho que talvez outras pessoas colocaram ao longo do tempo. Uma coisa nós pedimos ao Senhor: que possamos estar em tua casa, em tua presença. Uma coisa pedimos ao Senhor: que o Senhor venha tirar do nosso coração tudo aquilo que não te agrada. Uma coisa pedimos ao Senhor: que possamos estar na tua presença e não nos desviarmos dela. Uma coisa pedimos ao Senhor: para que estejamos no centro da tua vontade.
Uma coisa peço ao Senhor, para que o teu fogo venha arder incessantemente nos nossos corações. Uma coisa peço ao Senhor, para que a essência do teu evangelho reine em nós. Uma coisa peço ao Senhor, que possamos estar na tua presença todos os dias da nossa vida. Uma coisa pedimos ao Senhor, que toda imundície e impureza da nossa alma caia por terra, que nós venhamos adentrar os nossos corações e venhamos estar tirando toda a imundície, acendendo todas aquelas lâmpadas que estão apagadas. Uma coisa pedimos ao Senhor, que a brasa que está se apagando venha ser reacesa nessa noite. Uma coisa eu peço ao Senhor, para que aquela brasa que nunca foi acesa, que nunca te conheceu verdadeiramente, te conheça nessa noite. Uma coisa eu peço ao Senhor, para que a tua igreja venha ter um encontro, ou um reencontro face a face com o Senhor. Nós queremos nos encontrar face a face contigo e olhar nos teus olhos, Senhor. Os teus olhos são como chamas de fogo. Vem consumir a nossa alma, vem consumir os nossos corações, vem consumir as nossas mentes. Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa viver todos os dias da minha vida na tua presença. Ai,